aprenda a desenvolver o temor. E entenda que temor não é castigo. Temor é potencializador de resultados. Temor não tem nada a ver com dor. Temor tem a ver com proteção e crescimento. Vamos lá. Repita comigo, por favor. Seja feito segundo a sua fé. A nossa maior batalha é interna. Todo primeiro combate começa aqui na nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que nós paramos para pensar, porque no livro de Provérbios 4, 23, na tradução da linguagem de hoje, se não me falha a memória, diz: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Qual que é o grande problema? Pode ser uma bênção, mas em muitos casos, qual é o grande problema da mente? A mente tem um alcance poderoso, um alcance incalculável. Fisicamente falando, você pode estar em alguns lugares. Mentalmente falando, você pode estar em qualquer lugar. Só que ao mesmo tempo, a mente, ela acaba se tornando um campo minado. O que seria um campo minado? Um lugar que, dependendo onde você pisar com a planta dos seus pés, o que acontece? Vou fazer uma trilha sonora, ó. E a vida de muitos tem explodido justamente por conta disso. Todo primeiro passo, seja bom, seja ruim, repita comigo, todo primeiro passo é dado na mente. O primeiro adultério acontece aqui. A primeira mentira acontece aqui. A primeira covardia, medo, insegurança, começa aqui. Como também os sonhos, os projetos, começam aqui. Ambições começam aqui. Antes de você ter uma atitude corajosa, primeiro você parou para pensar nela. No livro de Romanos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras palavras, não imitem o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação constante da vossa mente, para que possam experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ser humano, ele foi criado para imitar. Qual que é a prova disso? O que a Bíblia nos ensina? Que nós precisamos ser imitadores de? Não diz para você criar um hábito novo, para estabelecer algo que não existe. Diz: sejam imitadores de Cristo. Se você não imita Cristo, você imita a pessoas, você imita o mundo, você imita a hábitos. E a partir das atitudes, das decisões que são tomadas, você acaba atraindo para você, como consequência daquilo que você plantou. Preste bastante atenção. Romanos 1, versículo 25. Repita comigo: trocaram, vamos juntos, trocaram a verdade de Deus pela mentira. De uma forma bem perceptível, aparentemente muito normal, natural, o mundo tenta incutir dentro da nossa mente um estilo de raciocínio, uma mentalidade que vai totalmente contrária às coisas que a Bíblia ou Deus aprova. Por exemplo,
olha uma frase muito simples. Sabe quando você deseja alguma coisa, e você vai conversar com uma pessoa e ela diz assim para você, ó, vai, o não você já tem, você não tem nada a perder. Quem já disse ou já ouviu isso em algum momento? Por outro lado, no livro de 2 Coríntios 1, versículo 20, diz que nós já temos o sim de Deus para todas as promessas. E como isso nos influencia de forma negativa, frases como essa? Se você já tem o não, você não chega com toda a segurança. Você chega naquela possibilidade. O senhor pode me dar uma chance? Eu tenho vontade de viver isso. O senhor pode? Por outro lado, quando você tem certeza, você tem convicção de que é seu, que pertence a você, como que você chega? Isso é meu, eu quero que você me entregue. Isso é meu, me devolva. Então, de uma forma bem sutil, frases como essa acabam incutindo covardia, insegurança, e você acaba não vivendo aquilo que você deveria viver. Quer ver uma outra frase que todo mundo, ou a grande maioria já falou, ou pelo menos ouviu? Repita comigo: o arrependimento mata. Quem já ouviu ou disse isso alguma vez? Levanta as mãos, por favor. Biblicamente falando, o arrependimento traz vida. Biblicamente falando, vida eterna. Traz vida para os seus sonhos, para os seus projetos. A partir do momento que vem a mentalidade, o pensamento, arrependimento mata, não, então não vou me arrepender, vou continuar do mesmo jeito. Vou sentar em cima da minha decisão, mesmo que eu tenha errado, e não vou me arrepender. Quando na verdade a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Uma outra frase muito comum, essa em partes está certo, em partes não concordo. Você precisa saber onde você quer chegar, para você poder chegar lá. Quem já ouviu essa? Levanta as mãos, por favor. Em muitos momentos, sim, mas existirão momentos que você não vai saber onde você quer chegar. Existirão momentos que vai ser mais fácil você saber o que você não quer, do que propriamente saber o que você quer. Se essa fosse uma frase 100% real, se recordam de Abraão no livro de Gênesis? Saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para o lugar que eu te... Então ele não sabia onde ele iria chegar. Então existem momentos que a tua confiança em Deus vai ser infinitamente mais importante do que propriamente saber onde você vai chegar. Se eu te perguntar, onde você se vê daqui 2, 3, 5 anos? Tem pessoas que vão saber me dizer, tem pessoas que não. Só que mais importante do que isso, é a tua capacidade de confiar, independente do que for acontecer, independente das adversidades, das lutas, das suas batalhas, você precisa confiar que o Senhor vai te conduzir até a tua terra prometida, até o teu lugar de paz, de alegria, de prosperidade, que você vai viver um casamento extraordinário, você vai viver uma vida dentro de casa maravilhosa, que você vai viver a materialização dos seus sonhos e projetos. Olha outra frase: o que os olhos não veem, complete para mim. Esse versículo nada mais é do que uma carta branca para você fazer em oculto e acreditar de todo o coração que ninguém vai descobrir. O que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? O que está em oculto, o Senhor traz a... Então não adianta você querer fazer escondido, que uma hora vai vir a luz. E mesmo que não venha à luz o teu erro, vai vir à luz os teus resultados. E vai por mim, eu prefiro que venha à tona o erro do que os resultados por conta do erro. Eu prefiro que venha à tona a mentira que foi contada, a atitude que foi tida em oculto, do que propriamente você começar a sofrer as desgraças, as mentiras. Então, a todo tempo, nós somos incentivados a ir no sentido totalmente contrário em relação àquilo que a palavra de Deus aprova. Uma outra mentira que nos é contada é a famosa síndrome da Gabriela. Alguém já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Eu nasci assim,
eu vou crescer assim e eu vou morrer assim. Isso nada mais é do que uma desculpa para pessoas que não querem viver uma mudança. Para as mulheres que estavam aqui no último trabalho que nós fizemos, nós apresentamos para vocês 4 tipos de temperamentos. E dentro desses 4 tipos de temperamentos, nós mostramos muitas qualidades, mas também mostramos muitos defeitos. E nós mostramos coisas que é mais ou menos assim, é meio que um padrão daquele tipo de pessoa. Aquele tipo de temperamento tem aquele padrão de comportamento. Só que, porque você nasceu com esse temperamento, porque você cresceu com esse temperamento, significa que você tem que morrer com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, com as mesmas escolhas? Não. Até porque quando nós chegamos a Jesus, o que nós aprendemos? Que há um milagre do novo nascimento. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós nos parecemos com quem? Com nosso Pai Celestial. Até aqui, posso ter parecido com a minha mãe, até fisicamente, só não tamanho, mas o rosto meio que parece. Posso ter tido os mesmos comportamentos, as mesmas escolhas, ter o mesmo padrão, mas a partir do momento que eu venho para Jesus, eu decido parecer com Ele. Eu decido imitar a conduta dele. Por exemplo, eu falei sobre isso. Quem não ouviu, depois vai lá no YouTube. Eu mesma tive que vencer o mau humor. Eu ainda falei, né, e eles adoraram isso, que existem pessoas que têm oscilação de humor. Né, um dia acorda bem, aí daqui a pouco parece que já fechou o tempo. Quem é assim? Sejam sinceros. Um dia você acorda bem, de repente no outro dia você não acorda legal, ou no meio do dia aconteceu alguma coisa que te deixou mal-humorado, te deixou bravo. Então, eu não tinha isso. Era sempre mal. Sempre acordava mal. Eu ainda brinquei que eu fazia o suquinho do limão, comia jiló e aí ia viver. Precisei vencer isso. Precisei superar isso. E quando nós falamos sobre vencer esse tipo de coisa, você vai vencer do dia para a noite? Não. Não, porque eu tive muitos escorregões. E até hoje, se eu não vigiar, tem hora que eu faço assim, opa, ó a velha criatura querendo aparecer. Vamos lá, filha, volta, assumo o controle. Naturalmente falando, o ser humano Catarina é mal-humorado, mas eu preciso viver assim? Não. Isso você pode expandir para outras áreas, para outros padrões de comportamento. Existem pessoas que são orgulhosas e que são muito orgulhosas, mas elas precisam morrer com esse orgulho? Não. Existem pessoas que aprenderam a mentir, que aprenderam a enganar, e que o negócio acontece tão naturalmente que parece já faz parte da vida. A pessoa precisa morrer assim? Não. Outra mentira que nós ouvimos a respeito do próprio casamento. Não deu certo? Olha, isso é tipo uma frase de mulher. Amiga, separa. Você é tão bonita. Tem tanta gente aí, vai, separa, não deu certo. Você não precisa disso. Você não precisa tolerar isso. Você não precisa aguentar isso. E o que o Senhor nos ensina? O que Deus uniu, o homem não separa. Deixou o homem, o pai e a mãe, se uniu à sua mulher e são o quê? Uma só carne, uma só criatura. Existem personalidades diferentes, criações diferentes. Existem cabeças diferentes, hábitos diferentes. Existe a pessoa organizada, a pessoa bagunçada. Existe a pessoa que está acostumado com certo toque, sabe? Com a certa... Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Existe quem não liga. Prático. Só joga, tá tudo bem. Eu joguei ali, tá funcionando, é o que eu preciso. É muito simples. Mas tem gente que não é assim. E aí você vai fazer o quê? Você vai arrumar uma briga?
Você vai arrumar um problema? Não. Você respira fundo, conta até 100, e aí você, fulano, você poderia não mexer, por favor, nos meus controles? Deixar no lugar que eu coloquei? Ou, de repente, vamos mais profundo. Talvez é um comportamento que a pessoa tem que você não gosta. Talvez ela é um pouco intolerante com você. Ela trata os de fora super bem, mas aí ali com você acaba dando aquela escapada. Não estou defendendo o erro, tá? Porque isso não deve acontecer. Os de casa têm que ser os mais bem tratados. Mas vamos lá. Eu vou devolver na mesma moeda? Então eu vou chutar o pau da barraca agora e vou devolver do mesmo jeito? Não. Nós aprendemos ao quê? A ajustar. Ajuste. Joga o orgulho para o lado. Joga a teimosia para o lado. E tem que ser ajustado. Casamento, não deu certo. Não, tem que dar certo. Tem que fazer funcionar. Mas não, eu não amo mais. Não, meu filho, amor não é sentimento, é atitude. Agora nós vamos amar através das atitudes. Presta bastante atenção. Por exemplo, existem características, personalidades, temperamentos, que é a base de quem você é. Por exemplo, de nós dois, quem você acha que é o mais extrovertido? Obviamente, eu. Quem é o mais fechado, mais quieto, mais tímido? Ela. Quem fala mais? Ela que é a mulher. Olha, em defesa das mulheres, eu não me recordo quantas 1000 palavras que as mulheres falam, mas eu acho que eu não falo nem um terço. Não falo. Não sou de falar, sou de poucas palavras. Onde eu estou querendo chegar? Existe uma base que é o que você é e dificilmente vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa altamente extrovertida, vai dar vontade de sair, a outra simplesmente vai quietar, não vai querer sair mais. Dificilmente vai mudar. Só que todos nós fomos chamados para evoluir. Todos nós fomos chamados para nos desenvolver, crescer, mesmo em cima da nossa base, procurar desenvolver outras coisas. E tudo isso é feito por fé. Mateus 9:29. E ele, tocando nos olhos deles, disse, repete comigo por favor, que seja feito segundo a fé que você tem. Essa é uma máxima bíblica. Essa máxima tira todas as travas, tudo aquilo que tem poder de te impedir de viver uma grande vida, como também tem poder para travar tudo na tua vida. Em outras palavras, esse versículo nos diz, seja feito conforme você acredita. Se você acredita que é possível, que você vai viver, que mudanças podem acontecer, amém, é isso que vai acontecer. Por outro lado, se você acredita que não tem como, que já passou de hora, que não dá mais tempo, então é exatamente isso que vai acontecer, e para todas as áreas da sua vida, para a tua família, se você não acredita, se você não for o primeiro a acreditar na mudança do teu cônjuge, como que mudanças vão acontecer? Sendo que você é o maior interessado. Se você não acredita na mudança da tua família, por que outros vão acreditar? Sonhos, projetos, financeiramente falando. Se você não acredita que você pode prosperar, crescer, se tornar um grande empresário, como que você vai viver uma grande vida? Entenda que exemplos como a mulher do fluxo de sangue, ninguém disse para ela que se ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Ela creu que se ela tocasse, ela seria curada. Ela foi, tocou e viveu o milagre. O próprio centurião romano, ele creu que uma palavra era o suficiente para que o servo dele fosse curado. Uma palavra. Só que ninguém disse a ele, querido, uma palavra é mais do que o suficiente para você viver o sobrenatural. Então viva todos os dias acreditando que aquele dia vai ser o dia mais extraordinário, o dia que você vai fechar contratos, o melhor dia do teu casamento, da tua família. Mesmo que não aconteça, você precisa acreditar. Repita comigo, porque o que eu acredito, eu atraio.
Se você acredita no caos, no problema, na discussão, é o que você vai viver atraindo para a tua família, para a tua casa. Se você acredita na miséria, na pobreza, é o que você vai atrair para a tua empresa, para a tua família, para tudo. Só que se você acredita no contrário, o impossível acontece. O grande problema é que há diferentes tons de fé. Por exemplo, tem pessoas que têm fé para iniciar um negócio, mas não têm fé para conduzi-lo. Acabam desistindo no meio da caminhada, entre as dificuldades, porque em nenhum momento foi falado que seria fácil. Em nenhum momento foi falado que você não teria obstáculos, que você não lidaria com clientes mais chatos, que de um dia para o outro você poderia perder pessoas importantes no teu faturamento. Em nenhum momento foi falado que o casamento é simples. Em nenhum momento tem pessoas que têm fé para casar, mas não têm fé para conduzir o casamento, para manter aquele casamento, para sustentar aquele casamento. Tem pessoas que têm fé para doar, mas não têm fé para prosperar. Tem fé para tirar aquele quilo de alimento da despensa, talvez o único quilo que você tem lá. Tem fé para tirar da tua carteira aquele pouco que você tem lá, para dar para alguém, mas não tem fé para prosperar, para crescer, para enriquecer. A própria história de Naamã deixa muito claro que ele teve fé para ir até o profeta em Samaria, pediu ajuda, só que quando foi falado o que ele precisava fazer, ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele achou um absurdo. A própria história do paralítico na Porta Formosa, ele tinha fé para entrar, para lá na frente da Porta Formosa, para pedir esmolas, só que ele não tinha fé para atravessar a porta e viver uma grande mudança na vida dele. E muitos acabam vivendo essa fé incompleta. Fé incompleta, repita comigo, resultados incompletos. Não é simplesmente começar, é crer que vai dar certo. Não é simplesmente casar, mas é crer que eu vou me posicionar, eu vou lutar até o final, eu vou resistir, eu vou trabalhar as minhas mudanças, eu vou dar os meus passos de fé. Existem decisões que elas não vão te levar para o inferno, só que elas têm poder para impedir que você viva uma grande vida. Existem coisas que vocês vão fazer, ou deixar de fazer, que não vão te levar ao lago de fogo e enxofre, mas vão travar o teu casamento, os seus sonhos, os seus projetos. E as pessoas não compreendem que elas não vivem aquilo que elas querem, elas vivem aquilo que elas acreditam. Poxa vida, mas é difícil acreditar. Querido, se você diz que é difícil acreditar, como que você vai viver? Então diga para você todos os dias, eu vou viver, eu já estou vivendo um casamento diferente, eu já prosperei, eu já cheguei nesse lugar, creia de todo o coração, e assim vai acontecer. Já parou para pensar que Naamã, ele esbarrou em uma ordem muito simples? O Senhor disse assim, o profeta disse assim para ele, querido, vai até o tanque, mergulha 7 vezes. Ele achou um absurdo. E o que tem que entrar no teu espírito, o que muda a tua vida são as ordens simples, a capacidade de obedecer, por menor que seja. Para Deus não dá na mesma bater na rocha e falar na rocha. Se Ele disser fale, então fale. Se Ele disser bata, então bata. A própria história de Saul, o que o profeta Samuel disse? Só espere 7 dias, não faça mais nada, é só esperar. Ele teve dificuldade em obedecer. A própria história de Adão e Eva, qual que foi a única ordem que o Senhor deu? Não coma do fruto. Simples, muito simples. As pessoas às vezes buscam algo mirabolante, algo fora do comum, mas é no básico que ela está errando. É no simples, é no comum, são nas decisões diárias. A própria viúva, que viveu aquela multiplicação do azeite, qual que foi a ordem simples que ela recebeu? Feche a porta. O povo de Israel passaram 430 anos no Egito, como escravos. Aquele povo saiu do Egito, foram livres, libertos, só que o Egito continuou dentro deles. Para você romper com o Egito que existe no homem interior,
é necessário uma fé completa. Porque nós saímos do mundo, nós estamos na igreja, só que o mundo não pode continuar dentro de nós. Quando nós chegamos à igreja, nós vamos precisar entender que certos padrões de comportamento já não cabem mais. Coisas simples, certos tipos de palavras já não funcionam. Nós já não falamos como o mundo fala. Roupas já não funcionam. Amizades, nem se fala, que amizade é influência. E é um grande engano nós falarmos assim, mas eu estou evangelizando. Eu vou influenciar. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Infelizmente, na maioria das vezes a pessoa é levada, é influenciada. Então nós saímos do mundo, mas o mundo precisa sair de nós. E para isso acontecer, é necessário agir uma fé completa. Por exemplo, Josué e Calebe. Num determinado momento estava todo mundo reclamando, todo mundo falando mal da terra, porque nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar como se fossem pão. Esse é próprio de quem? Do ímpio falando. Eu estou com medo, estou desesperada, não sei o que fazer, eu vou morrer, é o meu fim, Jesus volta porque eu morri. E aí vem Josué e Calebe. Ei, calma. Não é assim que funciona. Não é assim que vai acontecer, esse não será o seu fim. Se nós agradarmos a Deus, se nós tocarmos no coração do Senhor, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos tirar desse lugar, vai nos dar a terra e vamos prosperar e vamos ser abençoados. Ou seja, os dois fizeram o quê? Saíram do meio da multidão. Quando você para meditar em todos os milagres de Jesus, você pode observar que tudo aquilo que se diz respeito à multidão, a pessoa que era abençoada, ela tinha coragem, fé para sair da multidão. O próprio Zaqueu que teve coragem de subir na figueira. Não estou enxergando, não estou vendo Jesus, eu vou perder a oportunidade? Não, eu vou subir na figueira. A mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar na borda, é ali num pedacinho. Eu não preciso de mais nada. Ela fez algo diferente, que a multidão não estava fazendo. Tantos cegos, paralíticos, pessoas que estavam enfermas, leprosos, que iam a Jesus e falavam, eu quero que o Senhor me cure, eu creio, me cura, me livra, me liberta. Pais, mães que foram a Jesus falando, o meu filho está morrendo, o meu filho morreu, meu filho está endemoniado e etc. Eu creio que o Senhor pode fazer. Isso tudo mostra uma fé diferenciada, mostra um crer, realmente eu creio. Eu manifesto uma fé completa. Eu tenho fé para chegar em Jesus, eu também tenho fé para pedir. Lembra de Bartimeu? O que você quer? Ele podia estar lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ficar por isso mesmo. O que eu quero? Eu não sei. O senhor está vendo, né? Ainda tem a tradução que que diz assim, Jesus dizendo, chamem o cego. Então Jesus sabia que ele era cego. E Jesus estava vendo a condição daquele homem. Mas ele teve uma fé, uma convicção, uma certeza que ele podia romper aquilo. E como que nós conquistamos essa fé? Através da palavra, porque a palavra nos ilumina, a palavra nos clareia. Aqui no Salmo 119 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando nós vivemos debaixo da palavra do Senhor, sendo guiados pela palavra do Senhor, nós andamos assim, às claras. É como aquele sol do meio-dia, que está lá brilhando e que te revela tudo, que te mostra tudo. Você anda pelo seu caminho e existem os obstáculos, existem os desafios, às vezes existem os buracos, que estão lá, que você talvez, numa outra condição, não enxergaria, mas quando você é guiado pela palavra, você anda iluminado. Diferente da pessoa que não segue a palavra,
que não anda como a palavra, ela vive no quê? No escuro. Eu acredito que muitos de vocês já passaram pela experiência do bispo fazer apagar a nave inteira. Apagar tudo. Paga telão, paga tudo. E ele ainda falar assim, agora eu quero ver você levantar e andar. Para os internos que estão acostumados, você consegue andar ali naquele corredor e olha lá, se você não perder o rumo e não bater o dedinho na poltrona, mas você está acostumado. Quer ver o negócio? Com muita sinceridade. Quem já saiu na madrugada para fazer um xixi e não quis acender a luz, na hora que você foi andar, você deu aquela bicuda no armário? Quem já fez isso? Levanta as mãos, por favor. Nossa, de praxe. Doeu? Quando tem luz, você consegue evitar aquilo que te machuca. Você consegue evitar a dor. Quando você anda na escuridão, olha como que são as coisas. Na escuridão, você está caminhando e puf! Você chutou e muitas vezes você não sabe nem o que te machucou. Quantas e quantas pessoas lá fora não chegam e dizem o seguinte: nossa, deu errado, mas eu não sei o porquê. Nossa, meu casamento acabou, mas eu não sei o porquê. Nossa, eu não entendi o porquê que aconteceu isso e aquilo. Quando você está aqui dentro, mesmo que algo dê errado, quando você está ouvindo a palavra do Senhor, você tem clareza. A exemplo de uma pessoa que no final do ano entrou uma quantidade de dinheiro muito grande para ela. E ela disse para mim com muita sinceridade: eu não dizimei, eu não ofertei, eu não fiz a minha parte. Sabe o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março? Não vendeu nada. Sabe o que ela veio falar para mim em seguida? Eu não vendi nada, só que eu sei onde eu chutei. Eu sei qual foi o obstáculo que eu tropecei. Corrigiu, iluminou, parou de cair no mesmo erro. O resultado agora do mês que passou, muito, muito melhor. Então, até para você mudar algo de lugar, você precisa ter a visão, precisa de luz para mudar daquele lugar. Porque existem momentos que é assim, você pode andar com toda a cautela e devagarinho, você tem muitas chances de tropeçar, de cair, de machucar, de quebrar os seus imóveis, por exemplo, os seus móveis, por exemplo. Isso você leva para a sua vida. Você pode quebrar o teu casamento, você pode cair, quebrar a tua família e assim por diante. Então a palavra de Deus tem exatamente essa função de iluminar, repita comigo, todos os pontos cegos, o que eu não vejo. Quando você vive nessa luz, você não precisa viver recomeçando. Porque quando algo quebra, o que você tem que fazer? Consertar. Quando algo estraga, você tem que arrumar. E isso vale para as nossas vidas. Quando algo quebra, nós precisamos ir atrás e consertar. E se essa luz, que a palavra do Senhor está presente, nós saímos desse ciclo de recomeço. Nós paramos de perder tempo. O que acontece? Nós avançamos. Porque o tempo que gastaríamos reconstruindo, organizando, nós conseguimos avançar, nós conseguimos evoluir. Aqui no Salmo 25 diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O homem que teme ao Senhor, também com base na palavra, com base nessa luz, porque quando nós vemos, enxergamos, nós tememos ao Senhor, porque sabemos quais são os benefícios de temer ao Senhor. Não é medo, é temor, é respeito. Eu sei que quando eu temo ao Senhor, Ele está cuidando de mim de uma forma extraordinária. Enquanto muitos estão passando necessidade, Ele está me suprindo. Enquanto muitos estão falindo, Ele está me erguendo, Ele está me levantando. E a vantagem dessa pessoa que teme ao Senhor é que Deus instrui no caminho que deve seguir. Você não precisa pegar retorno. Você não precisa ir em busca de mais nada. Sabe quando você está seguindo o GPS e virou um negócio errado ali que você tem que voltar? E às vezes você perde tempo, perde quilômetros e mais quilômetros. Quando o Senhor te guia, te instrui, você segue no caminho,
o tempo é abreviado. Essa é a receita. Quer que o tempo seja abreviado? Tema a Deus. Tema ao Senhor. Tenha um coração que agrade ao coração de Deus, porque aí Ele vai te guiando, Ele vai te ensinando todos os dias quais são os passos que precisam ser dados. Ele vai te mostrando todos os dias qual é a atitude que precisa ser tomada. Nós precisamos entender algo. Se o Senhor não me guia, se o Senhor não me dirige, alguma coisa vai me dirigir. Alguma coisa vai me guiar. Se não for a palavra, se não for essa luz, vai ser alguém, vai ser um sentimento, vai ser uma emoção, vai ser alguma coisa. Ainda hoje, na reunião das 9, eu falava sobre isso. Esse bendito alguma coisa é um vazio, um buraco, que só pode ser preenchido pelo Senhor, mas as pessoas, elas vivem em busca de alguma coisa. A bendita carência. A carência, ao contrário do que muitos pensam, não se trata só da carência emocional. A carência é a falta de alguma coisa. É a necessidade de suprir alguma coisa. Se eu não estou nesse caminho do Senhor, se eu não estou nessa direção do Senhor, se eu não estou com essa luz me iluminando, me guiando, eu sinto falta de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. E onde nós vemos muitas pessoas metendo pés por mãos, colocando o carro na frente do boi, tendo atitudes precipitadas, porque estão sempre em busca de alguma coisa. Lembra de Geazi? Geazi saiu assim, ó, eu juro pelo nome do Senhor que eu vou atrás dele, para ver se eu consigo alguma coisa. O que Geazi conseguiu? Uma lepra. E todas as vezes nós vamos atrás de alguma coisa que não é a palavra do Senhor, que não está de acordo com essa luz, nós vamos atrair um problema. Olha como que são as coisas. Você quer ver um sentimento, um pensamento que nos consome de dentro para fora? Quem já passou por aquele momento assim, ó, caramba, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que trabalho escolher, eu não sei que decisões tomar. Quem já passou por isso? Levanta as mãos. A grande questão não é Deus instruir, mas a primeira parte do versículo: quem é o homem que teme ao Senhor? Dificilmente você vai saber o que você precisa fazer se você não começar a temer ao Senhor, porque existem direções muito claras da palavra, mas tem aquilo que o Senhor revela no teu particular, na tua consciência, no momento de oração, em um momento de obediência, que não está escrito na palavra. É óbvio que não vai contrariar a palavra, mas, por exemplo, sabe aquele tipo de decisão? Me oferecer uma oportunidade no lugar de trabalho. Não sei, eu fico ou saio, não sei o que eu faço. Se você tem relacionamento com Deus, Ele te clareia a respeito disso. Puxa vida, está difícil de acertar isso, eu não sei o que eu faço, sigo, eu insisto mais um pouco, ou eu desisto ou largo mão. Não se iluda. As palavras procedem, não é procedeu, da boca de Deus. Ainda saem, Ele se comunica conosco. Então, se você quer sair dessa chamada escuridão, se você não sabe que caminhos tomar, que caminhos seguir, você não sabe quais decisões tomar, aprenda a desenvolver o temor, e entenda que temor não é castigo, temor é potencializador de resultados, temor não tem nada a ver com dor, temor tem a ver com proteção e crescimento. Quando nós tememos ao Senhor, nós colocamos a vontade dEle acima das nossas, nós colocamos o que está escrito acima de emoções, acima de desejos, acima de absolutamente tudo. Ficou claro quem fala mais? Só para não deixar passar. Estou tentando dividir aqui. Ficou claro, né? Na última Quem fala quarta-feira mais? que eu fiz, eu estava sozinho aqui. Não. Estou dividindo. Quem fala mais? Está claro, né? Não posso seguir. Provérbios 3 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Repitam comigo: de todo o seu coração. Sem reservas. Relacionamento. Intimidade. Entrega. Confie no Senhor de todo o seu coração.
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Grave uma coisa: quanto mais alto você for, mais vazio de si você precisa ser. Quanto mais você cresce, quanto mais você avança, quanto mais você prospera, menos você tem que saber. Entendam bem o que eu estou falando. Mais vazio, até redundante o negócio, mas é isso mesmo. De si você precisa ser, e ser cheio de Deus. Reconhecer o Senhor, porque Ele vai endireitando tudo. Ele vai guiando tudo. Sabe por quê? Para que não aconteça de chegar lá na frente, crescer tanto, receber tanto, viver tantas experiências com Deus, ter uma vida assim fora de base, lá na frente, mas dia menos dia, como o Davi andando pelo terraço, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Está me faltando algo. Então reconheça o Senhor. O que isso aqui está nos dizendo? Não vai pela sua cabeça. Não vai pelo seu achismo. Não vai pela sua experiência. Eu posso falar por experiência própria. Eu nunca mais falo, eu dou conta. Porque o Senhor quebrou minha cara. Claramente falando. É como se Ele tivesse colocado a mão assim, ó, no peito e falar: minha filha, vamos lá. Deixa eu te ensinar o princípio básico das coisas. Você não dá conta. Você não sabe. Por mais que você saiba, por mais inteligente que você seja, por mais experiente que você seja no assunto. O Vitor vive falando sobre algo, uma dependência extrema. É aquele ponto de você, de repente, estar indo ali no mercado, você está, Senhor, vamos comigo no mercado? Me ajuda a achar a vaga. Quem lembra do whey? Consagrar o whey. Consagrar o whey. É algo bobo, mas dependência extrema. Confie de todo o seu coração, vai sem reservas. Não se apoie no seu entendimento, não se apoie na sua experiência, porque, é claro, todas as vezes que nós nos apoiamos nas nossas experiências, na nossa qualificação, o que o Senhor faz? Ele nos barra. Porque precisa ficar claro que é tudo para a glória dEle. Eu já cansei de falar sobre isso, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A sua vida, os seus resultados são para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa. Comer e beber não é algo do dia a dia? Comer e beber não é algo cotidiano, é uma necessidade. Até nas suas necessidades, que as suas necessidades sejam para a glória de Deus. Que as suas necessidades glorifiquem ao Senhor. Que os seus defeitos glorifiquem ao Senhor. Que as suas bênçãos glorifiquem ainda mais ao Senhor. Por isso que o Senhor frisa muito sobre isso. Confie de todo o coração. Dependa de todo o coração, tema de todo o coração. Nós vemos muitos tomando decisões erradas. Porque foram pela sua própria cabeça. É mais ou menos assim, eu já estou acostumado. Nós pregamos sobre isso sexta-feira. O Paulo falando, não vai, não segue nesse caminho. Olha, não vamos, porque essa viagem não vai ser bem sucedida. E aí veio a voz da experiência. E falou, o clima está perfeito. O que aconteceu? Problema. Nunca fale, eu já sei. Eu já entendi. Sempre queira aprender. Sempre queira conhecer um pouco mais, saber um pouco mais. No Salmo 25:9 diz: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Ele conduz quem? Os humildes. Aqueles que querem aprender mais do Senhor. Aqueles que estão disponíveis, com um coração humilde, com um coração sincero, falando assim, Senhor, eu não sei mesmo. Eu preciso do Senhor. Quando nós nos colocamos nessa posição de vulnerabilidade,
E mesmo tendo o maior conhecimento do mundo, nós vamos a Deus e falamos assim: Senhor, eu não sei, Ele te conduz. Talvez, mulheres, você não sabe como falar com seu marido. Às vezes falta um pouco de sabedoria. Mas quando você vai a Deus e fala assim: Senhor, olha, eu não sei, eu não aprendi. Eu não tive o exemplo lá atrás, mas eu sei que o Senhor pode me ensinar agora. Então me ajuda, como que eu tenho que falar? Coloque as palavras na minha boca, Ele vai te conduzir, Ele vai fazer o quê? Te ensinar o caminho, te mostrar o caminho. Às vezes o homem que é brutão e quer falar com a mulher como se fosse um amigo. Senhor, como é que eu tenho que falar? Me ensina. Os pais, meu Deus, como eu ensino os meus filhos. Eu não recebi amor lá atrás. Eu fui corrigido na cintada. Não estou falando que não tem que dar, viu? Porque a Bíblia fala que pode. Mas Deus, como que eu tenho que fazer? Me ajuda. Quando nós nos colocamos nessa posição, somos humildes, ouvimos ao Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando o caminho. E mais uma vez, quando Ele nos mostra o caminho, nós ganhamos tempo. Nós ganhamos muito mais, vivemos e desfrutamos de muito mais. Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi. Repete comigo: não vivam. Vamos juntos, não vivam no passado. Olha para a pessoa do teu lado e diz: não viva no passado. Repete comigo agora assim: novo nível, novo comportamento. O do passado não vai servir. Isso é válido para tudo e eu vou deixar muito claro com inúmeros exemplos. Quer ver a receita do fracasso de um casamento? Entre no relacionamento com a mentalidade solteira. Vai dar muito ruim. Entre em uma união. Case-se com alguém e continue com as velhas práticas. Não vai fluir. Quantos nós não atendemos? Pessoas que estavam dentro de casa e de repente o cônjuge começou a se arrumar. E quando a pessoa viu que ele estava se arrumando, perguntou: amor, onde você está indo? Amor, estou indo para o bar beber. Estou indo sair com meus amigos. Estou indo para me divertir. Amor, nós somos casados. A velha vida se foi. Não é do mesmo jeito. Sabe palavras como satisfação? Quando você se casa, é diferente. Não tem aquela, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero e pronto, acabou. Troca a palavra, por exemplo, casamento, por sociedade conjugal. Um sócio faz o que bem entende, sabendo ele que ele tem 50% da empresa casamento, ele não faz o que ele bem entende. É conversado, é comunicado, decisões são tomadas em conjunto. A pior coisa que pode acontecer é você entrar em um relacionamento acreditando que vai ser como era antes de você entrar nesse relacionamento. Mudou de nível, querido. Não é mais o mesmo comportamento. É outro. Quer ver outra história? Quando você tem filhos, já é um outro tipo de comportamento. Nós já atendemos pais que trabalhavam de segunda a sábado. O negócio era intenso. Chegava no domingo, o que eles iam fazer? Principalmente homens. Vou jogar um futebol, aí depois do futebol tem um churrasco, aí acaba que a pessoa fica 6, 7, 8, 9, 10 horas fora, dependendo do compromisso que é, porque fica jogando conversa fora, aí chega em casa, 8 horas da noite no domingo, e os filhos? É um outro tipo de comportamento. As prioridades mudam, os valores mudam, o teu tempo investido é totalmente diferente. Por exemplo, quem aqui tem um desejo de se tornar empresário, ser dono do teu próprio comércio, da tua empresa, da tua loja? Levanta as mãos, por favor. Você não pode entrar como dono tendo a mentalidade de funcionário. A conversa é totalmente diferente. Por melhor que seja o funcionário, você entrou 8 horas, 18 horas, acabou teus problemas.
Querido, quando você se torna padrão, você está o tempo todo pensando, você está o tempo todo cuidando, vai ter horas, terão dias que você vai trabalhar um tempo além, vai ter dias que você vai tirar de si para colocar lá. A receita é novo comportamento para um novo nível. Não tem como você ficar preso à velha mentalidade. Levando isso para a vida espiritual. Você quer um relacionamento com Deus? Você quer ter intimidade com Deus? A vida de solteirice espiritual não vai dar. Então tem horas que nós precisamos literalmente esquecer, não ficar ligado a nada do passado. Isso é válido para a construção da tua fé. Por exemplo, chegou um momento que jejuar com a igreja uma vez por mês resolvia o que eu precisava, me entregava aquilo que eu pedia. Hoje, eu ficar só no jejum uma vez por mês no dia de Santa Ceia, não resolve muita coisa para mim não, porque eu já saí desse grau, eu já saí desse patamar, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais. Não adianta eu acreditar que uma grande vida, crescer na vida, vai fazer com que eu fique comprometido da mesma forma. Não, esquece, aquele era outro padrão. Quando eu dormia mais e orava menos, é outro tempo. Agora eu oro mais, agora eu me sacrifico mais, eu jejuo mais, eu estou mais presente na casa do Senhor, e assim por diante. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Repita comigo, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Não, tem gente que não reconhece. Deus está tentando empurrar muitos para uma nova vida, Ele está tentando empurrar muitos para uma grande transformação, mas não reconhecem, porque vivem olhando para trás, vivem olhando para o retrovisor, vivem olhando, imitando as velhas práticas. A mudança da vida começa com algo muito simples. Repita comigo, mudança. É aí que começa. É simples. Faça diferente. Quer ver um outro exemplo? Eu estou falando porque eu estou detectando alguns aqui. Mas eu vou perguntar. Quem gosta de academia? Levanta as mãos. Vou perguntar diferente. Quem não gosta, mas vai na academia? Depois que você começa o teu processo de mudança, alimentação, estilo de treino, tem como você sustentar aquilo que você construiu, comendo do jeito que você comia, dormindo do jeito que você dormia, treinando do jeito que você treinava? Então essa regra é para todas as áreas da sua vida. O velho não vai funcionar no novo. O que Deus pediu agora é diferente. O que Ele pediu antes, se você tentar encaixar agora, não vai dar. Até no deserto, ou seja, onde não existe vida, está seco, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Enquanto você não lidar com as questões do passado, enquanto você não matar de uma vez por todas, enquanto você não confessar, sempre vai existir algo te prendendo às escolhas do passado. A sua consciência vai ficar pesada, você não vai ter autoridade o suficiente, você vai ficar preso no mesmo nível. Não existe nada melhor do que você lidar com absolutamente tudo que um dia te escravizou. Lide, coloque um basta, confesse, tire o peso de você. Caramba, mas é difícil. Não, difícil é continuar do mesmo jeito, difícil é continuar com o casamento igual, difícil é continuar com o financeiro igual, difícil é ver as pessoas caminhando ao meu redor e a minha vida não caminha, está parada, nada anda, não flui. Isso que é difícil. 2 Coríntios 7. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. O povo ficou triste com a pregação de Paulo, porém essa foi uma boa tristeza, porque levou a arrependimento. Quando nós estamos ouvindo ou meditando na palavra, e confronta, nos impacta, a tristeza vem. Só que esse é o tipo de tristeza que te leva ao arrependimento, a abandonar os seus maus caminhos. E não se iluda,
Arrependimento e remorso são duas coisas totalmente diferentes. Ambos produzem tristeza, ambos te deixam chateados, só que um provoca mudanças na sua vida, outro mata a tua vida, mata os seus sonhos. Porque o que seria o remorso? Doeu, me incomodou, passou, volto a fazer a mesma coisa. Menti, me atraiu consequências terríveis, ai, foi terrível. Remorso, voltei a mentir. Traí, foi terrível, foi doloroso, me senti mal, mas eu volto a fazer a mesma coisa. Arrependimento é mudança. Arrependimento é metanoia. Arrependimento traz vida. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim, repita comigo, mas sim, um arrependimento que leva à salvação. Salvação do quê? Não é só a eterna, a salvação do teu casamento, a salvação da tua empresa, a salvação dos seus sonhos, dos seus projetos. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Romanos 12, versículo 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ai, não retribuam ninguém mal por mal. É muito melhor você ser enganado que você enganar. É muito melhor você ser um injustiçado do que você injustiçar alguém. É melhor você chorar do que você fazer alguém chorar. Sabe por quê? A dor daquele que sofre, daquele que recebe, passa. Mas e a consciência daquele que fez? E a consciência daquele que tomou aquela decisão, aquela atitude? Por isso que a Bíblia nos diz: não retribua o mal com o mal. A pessoa pode ter te feito um mal terrível, pode ter te machucado. Não retribua. Sabe o que a Bíblia diz em outro versículo? Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo próprio, você vai colher. Às vezes nós estamos naquela condição assim, mas eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando tudo que eu posso, eu estou cuidando, eu estou amando. E isso vale para dentro de casa, porque o que mais nos machuca não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. O que mais causa aquela dor, aquele negócio, poxa vida, por que ele fez isso? Poxa vida, por que ele falou daquela forma? Não é um estranho, não é o seu vizinho. Se o seu vizinho passar e não te falar bom dia, tudo bem, meu filho, vai com Deus. Mas se de repente o seu parceiro, o seu cônjuge levanta, acorda com o pé esquerdo, já te trata mal, aquilo talvez fica lá, meu Deus, por que ele fez isso? Aquilo pode te machucar. E a Bíblia nos diz, não se canse de fazer o bem. Por que não se canse de fazer o bem? No versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você faz tudo o que é possível. Você esgota todas as possibilidades. Sabe quando você chega naquele ponto que você fala assim, ó, eu fiz tudo que eu podia, eu trabalhei tudo que eu podia, eu cuidei da melhor forma que eu podia, eu fiz tudo. Chegue nesse ponto. Quer ver um negócio? Uma pessoa veio falar para mim o seguinte, que essa pessoa teve uma reação comigo recentemente, uma reação mais explosiva. E eu tive uma reação, segundo ela, muito suave. E na hora que eu tive essa reação, quebrou as pernas dessa pessoa. Ela já desarmou na hora. Isso levando para o teu casamento, quantas brigas teria tido um ponto final, já no começo do primeiro parágrafo, ali na primeira linha, se a resposta tivesse sido diferente? Porque as pessoas acreditam que a resposta para a ignorância é um pouco mais de ignorância. Nossa, vai resolver tudo. Você acha que eu vou sair por baixo? Não, vou colocar essa pessoa no lugar dela.
De maneira alguma. A resposta para a agressividade não é mais agressividade. A resposta para atitudes explosivas não é um pouco mais de explosão. Preste bastante atenção, não retribua a ninguém o mal. A pessoa pode ter feito pior para você. Ainda tire o peso. Haja com leveza. Quem age com leveza atrai leveza. Quantos e quantos tiveram problemas no trânsito, por exemplo, que é um lugar de muito estresse, e mesmo que ela tenha errado, quando a pessoa veio para pegar, e ela teve uma atitude humilde, compassiva, não, tudo bem, a gente ajeita o que a gente tem que ajeitar, a gente resolve, a gente, fique em paz. Você desarma a pessoa por completo. Aprenda a usar dessa estratégia com teu cônjuge, com a tua família, leve isso para a tua casa. Ela acabou de ler, faça todo o possível, é literalmente, todo possível, porque na hora até vem aquele pensamento, dou na mesma moeda, ou ignoro, relevo? Não, dou na mesma moeda. Aí começa. Não dê na mesma moeda. Dê de uma forma a resposta, de uma forma diferente, mais amena. Até porque a Bíblia diz que com a medida que você medir, você será medido. Tem gente que tem recebido o peso das mãos de Deus, porque tem pesado a vida de outras pessoas, tem trazido uma carga. Por que tem pessoas que você olha, nossa, mas parece que está tudo sempre leve, tranquilo? Justamente porque elas plantam, elas fazem por onde? Em outras palavras, aprenda a dar o benefício da dúvida. Às vezes é necessário você dar o benefício da dúvida. E como os antigos diziam, dê tapa com luva de pelica. Dê tapa com a luva de pelica, não desça do teu salto. Entendeu? Responda da melhor forma que você puder responder. No versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Todas as vezes que nós colocamos as nossas mãos, nós impedimos do Senhor trabalhar. Às vezes era até algo que Deus tinha que tratar, era algo que Ele tinha que trabalhar, era algo que Ele tinha que ali fazer alguma coisa, só que por uma precipitação, por escolher pagar na mesma moeda, por querer responder à altura, o Senhor tira as mãos. Então eu já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz a minha justiça com as minhas próprias mãos, então o Senhor não tem mais o que fazer, eu já fiz, Ele vai tirar as mãos dele. Então, nunca procurem vingar-se, deixa com o Senhor, deixa com Deus. Mais ou menos assim, deixa que Deus trata, deixa que Deus ensina, deixa que Deus mostre, porque o Senhor fala, então deixa que Ele fale a consciência. Deixa que Ele fale ao coração. No versículo 20 é ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida. E às vezes o seu inimigo, não precisa nem continuar, né? Está ali dentro, do lado. Dê a comida, alimento. Estou aqui cuidando de você. Algum tempo atrás, eu ouvi isso de uma mulher. Estava com um problema ali com o marido. O que ela fez? Também não vou mais cuidar dessa casa. Não vou mais lavar essa roupa. Não vou mais passar. Você que lute. Não vou mais cozinhar. Não vou mais fazer nada. No mesmo instante, é como se o Senhor tivesse dado um soco na barriga dela. Falou assim, muito bem. Olha o exemplo que você está dando. Olha o que você está fazendo. Numa outra tradução diz, em outras palavras, ele se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a vocês. Sabe o que você mostra? Sabe o que você causa nessa pessoa? Um constrangimento. Quando ela vem, com aquela ira, com aquela fúria, com aquela má resposta, e você dá o melhor que você pode, você constrange a pessoa. Foi exatamente o exemplo que ele usou. A pessoa se sente constrangida, é aquelas brasas que estão ali na cabeça dela, ela não sabe o que fazer, a não ser reconhecer, está errado. Como que nós vencemos o mal? Fazendo o bem. Eu nunca vou vencer o mal agindo da mesma forma, fazendo da mesma maneira, seguindo da mesma maneira. Eu vou vencer o mal fazendo o bem.
eu vou vencer o mal sendo o melhor que eu puder. Até porque nós damos aquilo que nós temos. Nós precisamos parar para pensar nisso. Que nós damos aquilo que nós temos. Isso fala muito sobre nós e nem sobre o outro. Porque quando eu vou a mesma moeda, fazendo a mesma coisa, eu estou dando só o que eu tenho. Se coloque de pé todos, por favor. Mateus 6 diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Dai e ser-vos-á dado. Quando nós perdoamos, quando nós damos o nosso melhor, o Senhor nos perdoa. Mas vamos além, mais fundo. Uma pessoa, ela é mais machucada pelo seu sentimento, pelo rancor, pela lembrança, do que pela própria ofensa, pela própria situação que aconteceu. Uma pessoa ela pode se machucar, e se machucar muito, cultivando sentimentos, cultivando rancor, cultivando mágoa, porque aquilo vai consumindo. Sentimentos dessa natureza, eles vão consumindo, eles vão te corroendo. E às vezes a pessoa que errou, que falhou, ela já seguiu a vida, já está vivendo lá na frente, nem lembra mais, já passou. E quem foi o ferido, o machucado, ainda está aqui. Quando nós ficamos presos nesse passado, presos no que me fizeram, no que aconteceu, nós estamos travando todo o nosso futuro. Nós travamos aquilo que é o nosso futuro. Nós sabemos que somos sim resultado do nosso passado, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, das nossas decisões. Mas só que se eu fico presa nisso, eu travo o meu futuro. Porque lá na frente o meu passado é hoje. Amanhã o meu passado é hoje. E o que eu fiz hoje? Eu cultivei um sentimento, eu cultivei um rancor, uma mágoa. Eu só tratei do meu sentimento, da minha dor, porque não sabe o que aconteceu comigo, o que me fizeram. Gravem uma coisa: perdoar é uma decisão. Você não sofre amnésia, você não se esquece, você sabe o que aconteceu. Só que você toma a decisão que aquilo não vai mais ter peso, não vai mais ter domínio sobre você. E esse perdão te traz vida, te traz saúde, te traz paz, te traz alegria, te traz uma leveza. Esse perdão te traz assim uma vida tranquila, porque o que passou, passou, é passado. Eu não vou ficar preso no passado, eu não vou ficar remoendo o passado. Nós só nos machucamos mais quando nós ficamos remoendo. E isso pode ter relação com o que o outro fez, mas também com aquilo que nós fizemos. Porque eu sei que existem muitas pessoas que ficam com aquele peso. Ah, mas eu escolhi isso. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse escolhido diferente, eu já estaria lá na frente. Meu filho, aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros, aprenda com erros dos outros, aprenda com o passado, aprenda com o que tiver que ser aprendido e siga adiante, não fique preso, não fique com os olhos lá atrás. O bispo já deu esse exemplo, você tem ali aquele vidrão lindo para você olhar na frente, você ficar preso ali no espelhinho, no retrovisor, meu filho, você vai bater seu carro, em outras palavras, você vai bater a sua vida. Você vai bater os seus sonhos, os seus projetos, você não vai poder ir além, adiante, porque ainda está preso lá naquela coisinha. E em Provérbios 24, diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte no seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Em outra tradução diz: o Senhor pode castigar você por causa disso. Jó 5 diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo.
que leva à morte. Em outra tradução diz, o ressentimento do insensato é o que o mata. A ira invejosa do inconsequente é o que desgraça. Ficar preso, ficar remoendo, ficar lembrando, cultivando, é só o que vai destruir. Percebam quanto isso é sério. Provérbios 24 que ela acabou de ler. Não comemore se o teu inimigo estiver passando por dificuldades ou problemas. Não caia no erro de ele teve o que mereceu. Não caia no erro de se alegrar com a desgraça daquele que te fez mal. Aqui no versículo diz claramente, o Senhor pode castigar você por isso. Deus estava lidando com a situação, mas porque você soltou fogos, Ele vem para você. A custo do quê? De vaidade, ego, orgulho. E o pior, que é muito mais comum do que você imagina, isso acontece demais dentro de casa. Quando o cônjuge comemora porque o outro se deu mal na empresa, porque aconteceu algum resultado negativo, é muito, 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 muito comum. Só que você sofre junto, você perde junto. Se nós somos uma só carne, se a tua família é o todo, a consequência vem para o todo, não vem para partes. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Os nossos maiores medos estão ligados a acontecimentos passados. Pessoas que viveram na miséria no passado têm uma dificuldade muito grande em acreditar que podem prosperar. Pessoas que foram rejeitadas e traídas no passado, vivem esperando o pior no futuro, e quem espera o pior, repete comigo, quem espera o pior, não dá o melhor, porque você vai estar sempre esperando, você vai estar sempre com reservas. Se você estiver com o teu cônjuge, olhe para ele. Está vendo essa pessoa que você está olhando? Ela não é a mesma que você enfrentou problemas lá no passado. Olhe para cá um instante, porque tem pessoas que tiram como base uma pessoa e acreditam que todas são iguais. Eu já vi pessoas parando, sentimentalmente falando, porque tiveram uma experiência negativa e morreram por conta disso. Não deram abertura para mais ninguém. Não. Teu posicionamento precisa ser diferente. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. João 14, 27, deixou a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Medo é uma das piores tragédias na vida de uma pessoa, eu sei porque eu fui escravo dele. Eu sei o que é ter medo do futuro, eu sei o que é ter medo do que iria acontecer, eu sei o que é ter medo de não prosperar, de não conhecer a pessoa certa, eu sei o que é ter medo de, não sei o que vai acontecer, talvez aconteça o pior. E o medo é um aprisionamento voluntário. Você está com a chave no teu bolso, se você fica aí, é por escolha sua. Mas se você decidir nessa noite, ter uma atitude corajosa, mudanças vão acontecer. Feche os seus olhos, por favor. Tome decisões. Não aceite ser a mesma pessoa. Entenda que aqui nós estamos falando de mudanças para todas as áreas da sua vida. Mudanças atraem mudanças. Não espere a mudança do seu parceiro, do teu familiar, das pessoas da tua empresa. Mude você primeiro. Pare de esperar de fora o que começa dentro. Começa com uma decisão. A virada da tua vida não está ligada às pessoas ao teu redor, mas sim ao que você alimenta dentro de você. Existem pessoas que querem muito, só se recebe muito
quando você aprende a sacrificar muito. E a base de tudo isso começa com relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus. Entenda como o dinheiro um instrumento que pode te dar muitas alegrias, mas também pode trazer muitas tristezas. O problema em si não é o dinheiro, mas é onde ele está na tua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: dinheiro no bolso é muito bom, dinheiro no coração é destruição. O grande problema não é quando ele está aqui, o problema é quando ele vem para cá. Existem pessoas que estão ligadas, focadas demais na aprovação dos homens e não na aprovação de Deus. Querido, e quanto mais você buscar a aprovação de homens, mais você vai entristecer a Deus. Homens não podem fazer absolutamente nada por você, ou melhor, o que Deus faz, homem nenhum pode fazer. Então por que insistir em viver a vida querendo agradar aos outros? Por que tomar decisões muitas vezes loucas naquele momento, só para ficar bem com as pessoas? Comprar aquilo que você não pode no momento, participar de momentos que não são para você, só para estar bem com pessoas. Paulo mesmo diz que se ele buscasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Deus tem grandes planos para você, só que mudanças precisam acontecer. Você precisa buscar conhecer o teu propósito, porque quando você conhece o seu propósito, a sua vida faz sentido, e quando ela fizer sentido, você vai ter a capacidade de suportar absolutamente tudo. Quando ela não faz sentido, a vida se torna insuportável. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você entrasse em oração, apresentando a sua vida, pedindo: fale, meu Deus, eu quero mudanças, eu quero mudar, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero cair nas mesmas ciladas, eu não quero tropeçar nos mesmos lugares, eu não quero viver a minha vida, meu Deus, nessa escuridão, nessas trevas. Por muito tempo eu tropecei, por muito tempo eu esbarrei naquilo que eu não deveria esbarrar, por muito tempo eu caí nos mesmos lugares, eu tenho chutado a porta do meu armário, eu tenho chutado a perna da minha cama, eu tenho chutado, tenho machucado, eu tenho tropeçado, não está indo, mas eu quero fazer a diferença, eu quero viver uma vida diferente, eu quero a tua luz iluminando, meu Deus, a minha casa, a minha família. Diga: meu Deus, eu quero a tua luz iluminando o meu casamento, eu quero a tua luz. Não acredite em mentiras. Existem pessoas que têm trocado a verdade de Deus por uma mentira. Não acredite em mentiras. Mudanças podem e vão acontecer, mas você precisa crer. É pela fé, pela tua fé. Se você crer, seja feito conforme a sua fé. Então declare, fale: meu Deus, eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu não vou ser o mesmo marido, eu não vou ser a mesma esposa, eu não vou ser mais o mesmo filho, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Não, Deus está te chamando para uma mudança, Ele está te chamando para que você tome decisões diferentes, Ele está te chamando para que você saia deste lugar. Você teve fé para dar início ao teu casamento, você precisa de fé para mudar, para que teu casamento continue, você precisa de fé para acreditar que ele não vai acabar, você precisa de fé para seguir até o fim e lutar pela tua família, você precisa de fé. Existem pessoas que deram um passo de fé e começaram o teu negócio, mas não tem tido fé para dar sequência, para crescer nisso. Não, diga: meu Deus, eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferente, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero tropeçar nas mesmas circunstâncias, nos mesmos lugares, eu não vou cair no mesmo erro. Diga isso: eu não vou cair no mesmo erro, eu não vou cair no mesmo erro, eu não vou cair no mesmo erro, eu não vou mais repetir as mesmas atitudes, eu não vou repetir, meu Deus, as mesmas escolhas. Não, Deus está te chamando para uma mudança. Muitas coisas foram faladas, muitas coisas foram ditas, mas existem coisas que nós não falamos, mas o Senhor falou na tua consciência, Ele falou na tua mente. Não ignore,
Porque você não tem buscado por mudanças? Na tua mente Ele já te revelou qual é o caminho para você chegar naquele lugar que você deseja. Então não ignore a voz dEle. Quantas e quantas vezes Ele já falou: não faça assim, não fale assim, não haja dessa forma, não esteja neste lugar. Pare de ignorar a Deus, e Ele vai parar de ignorar as tuas orações. Ele vai começar a responder. Dê atenção a Ele, e Ele dará atenção a você. Busque por Ele, e Ele vai mudar a tua história. Não existe nada perdido. O mal luta para te fazer acreditar que você já perdeu tempo demais e não tem o que possa ser feito. Tem sim. Comece a lutar a partir de agora. Lute pela tua família, lute pela tua casa, lute pelos seus sonhos, lute pelos teus projetos, e acredite que você não vai perder essa batalha. Acredite que você vai vencer. Não se entregue, não entregue aquilo que é teu. Foi tão difícil chegar no lugar que você está, por que entregar? Por que abrir mão daquilo que você lutou para conquistar? Então em frente, caminhe, só não fique parado no mesmo lugar. Muitos dizem: é difícil demais. Difícil é viver na dor, difícil é viver na humilhação, difícil é viver uma vida de vergonha, difícil é viver uma vida arrependido todos os dias, ou melhor, com remorso, porque se tivesse arrependido de verdade, teria sido tudo diferente. Então diga: meu Deus, hoje eu me arrependo do que eu falei, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de tudo aquilo que eu disse ao meu cônjuge, à minha família, eu me arrependo de cada atitude precipitada, eu me arrependo de tudo aquilo que me trouxe dor, que me trouxe consequências, eu me arrependo de tudo aquilo que trouxe os resultados que eu estou vivendo nos dias de hoje. Meu Deus, eu me arrependo de cada decisão errada, eu me arrependo de cada decisão que prejudicou a minha casa, o meu negócio, a minha família. Eu me arrependo de absolutamente tudo. Em nome de Jesus, ore pelos seus, ore pela sua casa, ore pela sua família. Não tenha esse tipo de arrependimento de não ter feito tudo o que você podia ter feito, de não ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance, de não ter orado da maneira que você deveria orar, de não ter jejuado da maneira que você deveria ter jejuado, de não ter ido a Deus, de não ter ido ao Senhor em busca dos seus. Meu Deus, nós oramos ao Senhor. Nós estamos aqui recorrendo ao Senhor, e nós oramos por cada uma dessas casas, nós oramos por cada uma dessas famílias, nós oramos, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu peço que o Senhor tenha falado aos corações. Eu peço, meu Deus, que o Senhor continue falando aos corações. Que o Senhor comece, meu Deus, a dar uma clareza. Que o Senhor comece a dar visão. Que o Senhor abra os olhos. Se haviam escamas nesses olhos, se haviam bloqueios nesses ouvidos, se havia uma trava nesse coração, algo que estava na mente dessa pessoa, que a impedia de entender e de ver e de ouvir a voz do Senhor e de compreender as coisas do Senhor. Eu oro para que tudo isso seja lançado por terra, que a palavra do Senhor vá iluminando cada um desses caminhos, que a palavra do Senhor vá iluminando cada uma dessas mentes, que a palavra do Senhor vá iluminando cada um desses pontos cegos, que a palavra do Senhor vá iluminando esses casamentos, vai iluminando esses relacionamentos, que vai iluminando dessas famílias, meu Deus. E nós não aceitamos que as coisas estejam fora do lugar. Então nós oramos ao Senhor, porque nós sabemos que nós podemos pedir. Nós oramos ao Senhor, porque nós sabemos que nós podemos buscar. Nós oramos ao Senhor, porque nós entendemos que temos que manifestar uma fé completa. Nós entendemos que temos que nos preencher com o Senhor. Nós buscamos para que haja uma mudança. Nós buscamos para que haja uma transformação. Nós oramos para que haja uma reconstrução. Se haviam famílias destruídas aqui, meu Deus, se haviam casamentos que estavam destruídos aqui, eu oro ao Senhor, porque eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Meu Deus, se haviam filhos que estavam distantes dos pais, pais que estavam distantes dos filhos, eu oro ao Senhor, porque eu quero uma transformação. Meu Deus, eu quero que o milagre aconteça nessas casas. Meu Deus, eu quero que essas pessoas possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa adoramos ao Senhor, eu e minha casa buscamos ao Senhor.
Eu oro para que as mudanças comecem a acontecer aqui agora. E se talvez é uma mudança que precisa acontecer no íntimo dessa pessoa, se é algo que ela precisa entender, se é algo que ela precisa compreender, que esse milagre comece a acontecer, que essa transformação comece a acontecer, que o impossível comece a acontecer aqui nessa noite, no nome de Jesus. Se você estiver junto com a sua família, abrace ela neste momento, puxe ele para perto. Diga para ela: eu vou lutar por você. Eu vou lutar pelo nosso casamento. Eu vou lutar pela nossa família. Eu vou lutar por aquilo que é nosso. Se você não estiver aqui, teu familiar, diga do mesmo jeito: eu vou lutar pela minha vida. Eu vou lutar pelo meu financeiro. Eu vou lutar pela minha vida sentimental. Existem pessoas que podem estar com barreiras. Existem pessoas que podem estar com aquele clima um pouco mais pesado. Com um ato de humildade, peça perdão ao seu marido, peça perdão à sua esposa. Diga: eu me excedi, eu falhei com você lá atrás, mas eu não quero mais fazer da mesma forma. Se aqui não tiver a pessoa que você precisa pedir perdão, tome a decisão de sair daqui e fazer o que você precisa fazer. Tire da tua frente. Quantos não estão presos por conta de um peso na consciência, e não vai, tá aquele peso, tá aquela carga. Tome a decisão de sair daqui, ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, tire isso do teu caminho, não fique preso a isso. A vida por si só já não é fácil, por que deixar um peso que não precisava estar aí junto com você, para dificultar ainda mais, para piorar ainda mais as coisas? Então diga: meu Deus, eu a partir de hoje eu vou fazer diferente, eu a partir de hoje eu não serei mais a mesma pessoa. Abençoe as pessoas da sua família. Diga: eu abençoo você, meu marido, eu abençoo você, minha esposa, eu abençoo vocês, os meus filhos. Nós vamos, comece a declarar, nós vamos viver uma grande vida, nós vamos viver uma vida diferente, nós vamos sair dessa realidade, nós vamos vencer essa dificuldade, nós vamos começar a viver a melhor fase da nossa história de vida a partir de agora. Nós vamos recuperar todo o tempo perdido. Diga isso: eu vou recuperar todo o tempo perdido. Na palavra do Senhor diz: restituir-vos-ei todos os anos que foram consumidos. Então cada ano, cada mês, cada dia que foi perdido, Ele vai restituir. Mas declare pela fé: eu vou viver uma restituição de momentos, eu serei restituído em alegria, eu serei restituído em tudo aquilo que eu perdi. A partir de hoje, a partir dessa reunião, nada será diferente, mudanças vão acontecer. Eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural, junto com a minha família. Declara: nós vamos viver o grande ano, nós vamos viver o melhor momento, momentos incomparáveis, tudo aquilo que nós não vivemos antes. Declare: eu vou viver, os nossos sonhos vão se materializar, cada um deles vão se concretizar. Nós vamos viver um tempo de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. Creia de todo o coração, seja feito conforme a sua fé. Então declare: eu acredito de todo o coração, eu acredito de todo o coração, eu acredito de todo o coração que eu vou viver dias melhores, eu vou viver um tempo melhor, eu vou viver uma fase melhor, eu vou viver algo extraordinário. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor venham chegar. Meu Deus, que o Senhor venha renovar, restaurar, que o Senhor venha mudar, curar, que o Senhor venha limpar os corações, que nada, nem ninguém permaneça no mesmo lugar, que todas essas pessoas, todas essas famílias saiam daqui crescidas, evoluídas, em um outro patamar, para uma nova vida, para viverem a materialização dos seus sonhos e projetos. Eu te abençoo, eu determino: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Diga isso: pela fé, eu creio que a melhor fase da minha vida começa hoje, começa agora, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então assim será, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.